Ezequiel, capítulo número 37. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo número 37. Todos acharam? Diga amém. Amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dizes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Versículo 6. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nesta noite nós estamos aqui reunidos com o intuito este de te adorar como já temos feito, Senhor. Que eu seja apenas um transmissor da Tua palavra para os irmãos que estão aqui presentes. Pai, te agradeço sabendo e tendo a confiança de que o Senhor está aqui neste lugar. Amém. Pode sentar. Pode ajudar aí. O livro de Ezequiel não é um livro tão fácil de interpretar. Porém, o capítulo número 37, ele é marcante porque ele nos dá uma riqueza de detalhe tremenda e nos dá uma certa facilidade para entender qual é esta visão que o profeta Ezequiel estava tendo naquele momento. Quem é Ezequiel? Ezequiel é um sacerdote naquela época chamado para ser profeta durante o exílio dos judeus na Babilônia. Segundo alguns historiadores, eles vão dizer que Ezequiel também, assim como Eliseu, entre outros profetas, ele funda uma das escolas de profeta e passa a ensinar as leis de Deus junto ao rio Quebar. Era o rio que cortava pela Babilônia. Queridos, a situação aqui não era uma situação comum a qual os profetas estavam acostumados a se deparar. Não era uma situação comum a qual os irmãos estavam acostumados a ir no campo e ver os seus semelhantes plantando para assim depois colher o seu produto. Não. A situação aqui era uma situação de calamidade, sim, porque a Bíblia vai nos dizer que neste período aqui a qual Ezequiel foi chamado para profetizar, o povo estava exilado aonde? Na Babilônia. Ezequiel estava profetizando junto à beira do rio Quebar. Daniel estava na corte. Jeremias estava profetizando para aqueles que permaneceram em Jerusalém. Mas enquanto Ezequiel pregando para os exilados,
ele pregava a palavra e não sentia a retribuição da mensagem. E ele ficava se queixando com Deus e dizia: este povo é de dura cerviz, porque eu prego a tua palavra, eu prego aquilo que tu me mandas, mas eles tapam os seus ouvidos e não dão crédito à tua palavra. Mas o Senhor, incomodado com esta situação, porque chamou Ezequiel de sacerdote para ser profeta, e Deus queria mostrar para Ezequiel que a chamada na vida de Ezequiel não era Ezequiel que tinha escolhido, não foi homem que tinha escolhido, mas foi o próprio Deus que o chamou e disse: você a partir de hoje vai ser profeta. E foi uma situação terrível, porque enquanto o povo estava na Babilônia, meu diácono William, eles passaram a aderir a alguns costumes da Babilônia. Por isso ficava ainda mais difícil e ainda assim mais complicado para ele transmitir a palavra, para ele pregar a palavra, para ele passar as profecias, para ele passar as ordenanças e até os ensinamentos das leis sagradas. Por isso, Senhor, no capítulo número 37, Deus ele vai fazer algo tremendo com Ezequiel. A Bíblia diz no versículo número 1: veio sobre mim a mão. Veio sobre mim o quê? A mão. Podia ser só a palavra, mas veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de... Ezequiel foi de livre, espontânea vontade? Ezequiel foi porque queria dar um passeio no cemitério? A Bíblia vai dizer que veio sobre Ezequiel a mão do Senhor e o levou em espírito no meio de um vale. E a Bíblia vai dizer que não era apenas vale, era de ossos sequíssimos. Quem é que vai sentir prazer de passear no cemitério, de dar uma volta por cima dos ossos? Ninguém. É por isso que o Senhor, quando chega para Ezequiel, conhecendo o cidadão que era, cabeça dura, o Senhor não pergunta: Ezequiel, tu queres dar uma volta comigo no vale? Tu queres dar uma volta comigo no cemitério? Não. A Bíblia vai dizer que já veio sobre ele a mão e o levou em espírito para o meio do vale. Ei, aqui eu começo a pregação. Você que veio para cá hoje dizendo: a minha situação não está fácil, a minha situação está complicada, e eu quero te dizer esta palavra até para te confortar de certa forma. Você não entrou nessa situação porque você quis. É o Senhor te preparando um vale para algo maior que está por vir. E aqui nesse versículo 1, a gente já tem algumas revelações. O Senhor leva Ezequiel e coloca Ezequiel onde? No meio. Coloca onde? No meio. Coloca Ezequiel no meio. Porque no meio dá para observar. Dá para fazer a observação. Mas depois que ele vai fazer Ezequiel caminhar, versículo número 2: e me fez andar ao redor deles. Por que será para andar ao redor? O Senhor colocou Ezequiel no meio para observar. E por que agora, depois que Deus coloca Ezequiel no meio, ele agora coloca Ezequiel para caminhar onde? Aonde? Me ajuda a pregar. Eu disse: eu sou fraquinho pregando, me ajuda. Ele colocou Ezequiel no meio, e depois que mandou Ezequiel caminhar, ele vai mandar Ezequiel caminhar onde? Ao redor. Isso aqui é terrível. Estava mastigando essa mensagem, eu disse: meu Deus, não ia ter tanta riqueza de detalhe assim por nada, só para a gente ler e passar batido.
Porque o Senhor precisou levar Ezequiel com ele em visão para ele entender. O povo estava exilado, estavam mortos espiritualmente, não davam crédito à pregação de Ezequiel, estavam dispersos, não queriam saber mais do Deus Altíssimo, estavam mortos. E a Bíblia vai dizer que quando Ezequiel chega no meio do vale, Neto, Ezequiel não vai se deparar com corpos mortos, caídos, vai se deparar com ossos sequíssimos. O Senhor estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, tu estás preocupado e tu tem até motivo, sabe por quê? Porque os ossos, as pessoas não estão mortas ainda com carne, mas estão caídas apenas com os ossos sequíssimos. E já faz tempo, Ezequiel, e por fazer tempo é mais difícil ainda de eles ouvir a tua pregação. Mas nesta hora, Ezequiel, eu vou te mostrar que a palavra vinda do céu vai mover, vai mover. Aleluia, aleluia, aleluia. E coloca Ezequiel para andar ao redor dos ossos. Os ossos estavam sequíssimos. Se Ezequiel dá um passo sem olhar para o chão, ele poderia pisar nos ossos. Os ossos sequíssimos. Iria quebrar os ossos, iria danificar os ossos. É por isso que o Senhor coloca ele no meio apenas para ele observar. Depois diz: Ezequiel, anda ao redor. Sabe o que era isso? Era Deus dizendo para Ezequiel: Ezequiel, se tu andar aqui no meio, tu vai pisar em osso. E este osso que tu estás pisando aqui hoje é alguém que vai te ajudar amanhã. Abacama sobre mim, às vezes a gente está num lugar, numa posição, no meio do vale, e achamos que só nós que estamos passando por dificuldade. Não olhamos para baixo para ver ossos. Pisamos e quebramos. Quem iria nos ajudar amanhã? Só quem puder. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim: cuidado. Com voz de profeta: cuidado. Para não pisar em ossos. Porque estes ossos é um general. Quem é o general? O general que o Senhor vai levantar para cuidar de você. Oh glória! Oh aleluia! Oh aleluia! E os ossos eram sequíssimos. O Senhor tinha o entendimento de que Ezequiel fica página com a situação, quem não ficaria. E o Senhor vai olhar para Ezequiel e vai dizer: Ezequiel, então me disse: poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Ezequiel tinha consciência, tinha conhecimento, tinha certeza de que Deus poderia sim fazer milagres, fazer prodígios e até muito mais. Mas ele não estava se deparando com uma situação qualquer, eu falei no início. Ele se depara com ossos sequíssimos. O Senhor faz uma pergunta para ele a fim de ouvir apenas uma resposta: ou sim ou não. Mas Ezequiel não é besta. Vai transferir a responsabilidade para o Senhor. Vai dizer: Senhor, tu sabes. Quando ele transfere a autoridade para o Senhor vai olhar para ele e vai dizer: então profetiza. Quando o Senhor diz para ele: profetiza, o que é que ele faz? Profetiza. Ezequiel profetizou porque quis. Quem mandou Ezequiel profetizar? Cuidado com gente que profetiza por besteira.
Cuidado com o fundo de quintal. Glória a Deus. Cuidado com o irmãozinho que dá a machada e sai profetizando aquilo que o Senhor não mandou. Depois você vai sair frustrado dizendo: o Senhor falou e não se confirmou, porque falou o que quis. Mas quando transfere a responsabilidade para o Senhor diz: agora profetiza. Quando o profeta profetizar, esse irmão recebe que é de Deus e a promessa vai se cumprir. Cuidado. Isso é lindo. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ezequiel está falando com quem aqui? Com os ossos. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabeis que eu sou o Senhor. Quem é o Senhor? O profeta? É Deus. O Senhor é Deus. Versículo número 7. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Espera aí. Então profetizei como lhe deu ordem, e houve um reboliço enquanto eu profetizava. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Houve um reboliço quando ele estava profetizando. O Senhor esperou Ezequiel terminar de profetizar? O Senhor esperou Ezequiel terminar de profetizar? O texto é claro, está dizendo: houve um reboliço enquanto eu profetizava. Sabe o que eu quero dizer nesta noite? Existe culto que a gente vai estar aqui em cima pregando, usado por Deus, e vai dizer assim para você: quando chegares em casa terás uma surpresa. Mas nesta noite a mensagem é: enquanto você está aqui adorando, algo está acontecendo ao seu favor. Você não vai esperar o culto terminar para algo acontecer, não. Enquanto você está aqui adorando, enquanto você está aqui glorificando, algo já está se movendo, já está abrindo um reboliço. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, olha para cá. E isto é forte. E isto é forte. A gente tem a mania, nós pentecostais, e quando há uma confusão na igreja a gente diz: é o que? Reboliço. Mas este reboliço que nós falamos no meio pentecostal é um afastamento, é uma desordem, não é assim? Mas o reboliço que a Bíblia está nos mostrando aqui hoje, enquanto Ezequiel profetizava, meu diácono, houve um reboliço. Os ossos começaram a se juntar, ossos com ossos, cada um no seu devido lugar, pele, nervos. Este é o tipo de reboliço que tem que acontecer no meio cristão. Não é um reboliço que afasta, mas é um reboliço que aproxima, que une, que unifica, que vivifica, que traz a presença de Deus, que traz a graça, que traz a unidade, que traz o poder divino para dentro da casa do Senhor. É este o reboliço. Agora, se você se depara com gente que está por aí profetizando e dizendo que vai acontecer, que vai fazer, que é isso, que é aquilo, mas você só vê as coisas se desfazendo, se deteriorando, corra, repreenda, porque é cão. Aleluia. Não queria ir por esse lado, mas está descendo. Eu tenho que entregar. E eu não vou fazer para ficar bonitinho.
Talvez o Senhor esteja falando com alguém. Eu tenho certeza que o Senhor está falando com o crente. Eu tenho certeza. Enquanto Ezequiel estava profetizando, houve um ruído, houve um reboliço. O Senhor não espera ele terminar de profetizar. O culto não termina para o Senhor realizar milagre. Me faz lembrar também Jeremias. A Bíblia diz que Jeremias estava sentado ou deitado. A Bíblia não mostra. Mas eu sei que o Senhor vai chegar para Jeremias e vai dizer: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Sai da zona de conforto. Desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. A Bíblia vai dizer que Jeremias desce à casa do oleiro. Quando ele chega na casa do oleiro, eis que o oleiro estava fazendo a sua obra no meio da roda. E eis que o vaso que o oleiro fazia se quebra. Mas o que me chama a atenção aqui nesse momento não é nem o vaso. Aleluia! O oleiro representava quem? Quem? E o vaso? Quando Jeremias saiu da sua casa até a casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando. Glória a Deus, aleluia! Mas grande Deus. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Oh, aleluia! Eu vou repetir. Grande Deus. Eu vou repetir. Glória. Com Ezequiel, antes dele terminar a profecia, já houve um reboliço, já houve um ruído. Com Jeremias, antes dele chegar na casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando. Deixa eu te dizer uma coisa: você não está vendo. Na verdade, você não precisa ver, mas o oleiro está trabalhando a seu respeito. O oleiro está trabalhando a teu favor. Você não precisa sair do culto para ver o milagre acontecer. Você só precisa ter a certeza de que você está no lugar certo, adorando a pessoa certa, prestando culto sincero, honrando ao Senhor com a tua vida, dando testemunho com a tua vida, mostrando para Deus que Ele pode confiar em você. Porque confiar nele é fácil. Porque Deus, Ele é Deus. Se eu estiver aqui ou se eu não estiver aqui. Mas você sem Deus fica complicado. Você precisa dar bom testemunho. Você precisa dar testemunho. Nesta noite, eu estou pregando para pessoas que estão na condição de profeta, mas também estou pregando para pessoas que estão na condição de ossos, está dentro da casa, está dentro da cidade, nem exilado foi, mas está morto espiritualmente. Há tempo não sente a presença de Deus. Há tempo não sabe o que é chorar na presença de Deus. Há tempo não sabe o que é se alegrar. Não sabe o que é sentir o mover de Deus no coração. E nesta noite você veio para o lugar certo. Tem profeta de Deus aqui nesta casa. Deus vai levantar Ezequiel nesse tempo. Ezequiel que vai profetizar aos ossos secos. Ezequiel que vai chegar dentro da sua casa. Vai ver as coisas todas fora de ordem. Vai profetizar. E as coisas vão voltar ao normal.
Glória a Deus. Quando Ezequiel profetiza ao ruído, ao rebuliço, mas para os ossos se juntarem, ele vai precisar de algumas conexões. O osso não vai ser colado, ele precisa de um movimento. A gente movimenta porque a gente tem conexões. Você está aí com ossos. O Senhor vai preparar algumas conexões para que você volte a andar, para que você volte a fazer a vontade dele, para que você volte a profetizar, para que você volte a chorar na presença do Senhor. Só tem uma coisa a te dizer: não te conforma. Não te conforma em estar nesta situação de ossos secos. Clama ao Senhor. Pede para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso sentir a Tua presença mais uma vez. Eu sei como é difícil. Eu sei como é ruim vir para um mundo como este e ser arriscado ir para casa e dizer que não sentiu nada. Não aceito. O diabo está tentando colocar na tua cabeça que é disso para pior. Mas eu venho nesta noite como profeta de Deus para te dizer: o vento do Espírito vai soprar na tua vida. Você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a andar. Você vai voltar a sentir a presença de Deus. Você que nunca mais chorou, nunca mais falou em língua, vai voltar a falar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Adora o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta a mão para adorar. Levanta a mão para adorar. Levanta a mão para adorar. Aproveita o momento para adorar. Aproveita o momento para adorar. Jesus vai te encher. Jesus vai te encher. Sinta a presença. Sinta o toque. Sinta a presença. Sinta o toque. Sinta a presença. Sinta a presença. Sinta o Espírito. Sinta o Espírito. Já vou caminhar para terminar a mensagem. Até aqui, Ezequiel estava falando com quem? Com os ossos. Profetizou, houve ruído, houve reboliço, conexões. Houve uma reunião de ossos. Os ossos se uniram novamente. Estavam de pé um grande exército, mas ainda não tinha vida. Ezequiel olha, observa e diz: os ossos agora têm carne, está de pé, é um grande exército formado, mas ainda não tem vida. Enquanto profetizou para a carne, só houve um reboliço de conexões. Voltaram para os lugares. Profetizou para ossos, os ossos voltaram para o lugar, mas ainda não tinha vida. Isso é para mim. Isso é para os irmãos que pregam a palavra. Mas eu preguei para o meu pai e não se converteu. Eu preguei para o meu irmão e não se converteu. Eu preguei para minha mãe, preguei para minha família, para meus amigos. Ninguém se converteu, porque você ainda estava profetizando para ossos. Ezequiel vai observar isso. Olha, observa
E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que passou de ossos para mortos. Está melhorando. Era ossos, agora é mortos. Para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Estou sentindo a graça, estou sentindo a presença de Deus. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Enquanto você estiver olhando apenas para a carne, você vai ficar apenas como morto. Mas quando você olhar para o Espírito, aí vai ter vida. Aí vai ter vida. Aí vai ter vida. Eu quero declarar nesta noite que vai chegar vida dentro da tua casa. A tua família será restaurada. O teu marido será restaurado. Eu estou pregando para a gente que nesse momento talvez o esposo ficou em casa tomando uma, tomando duas, tomando três. Eu estou pregando aqui para a gente que filhos estão em casa desviados. Mas nesta noite, pela graça do Espírito Santo de Deus, eu profetizo ao Espírito: vai ser restaurada, vai ser restaurada, vai ser restaurada, vai ser. Adore, 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 adore.